Os primeiros relatos de uma epidemia semelhante à febre amarela são de manuscritos maias em Yucatán, no México. No Brasil, a doença apareceu em Pernambuco em 1685. No ano de 2017, temos o maior surto de febre amarela desde 1980, quando o Ministério da Saúde passou a disponibilizar os dados sobre a doença. Vamos entender melhor, no Ambiente por Inteiro de hoje, a febre amarela e o risco de sua reintrodução no ambiente urbano. Segundo especialistas, essa seria uma tragédia maior do que a dengue, zika e chikungunya juntas. A febre amarela é uma doença viral, febril, que a gente fala icterohemorrágica, né? Então, ela é transmitida por um vetor, que no meio urbano seria o Aedes, né? O transmissor da dengue, da chikungunya e da zika, e no meio silvestre seriam dois outros mosquitos, o hemagogus e o sabete. Esse vetor estando infectado pelo vírus amarílico, né? A gente fala febre amarela porque ela causa icterícia e a pessoa fica amarela, né? Então, o vetor estando infectado, a fêmea do vetor estando infectada pelo vírus amarílico, ela vai ter a possibilidade de transmitir picando uma pessoa que não tenha a imunidade, que não consiga combater o vírus. Então, a pessoa sendo picada pelo vetor, ela vai ter o período de incubação da doença, de 3 a 6 dias, podendo se estender até 15 dias, né? E após isso, ou ela tem a doença manifesta, ou então ela vai ter uma doença subclínica, que ela passa como uma indisposição e não chegou a procurar médico por conta disso. A doença manifesta, daí sim, é a doença que é uma doença grave, tá? É uma doença febril, febre alta, calafrio, dor de cabeça, dor no corpo, náusea, vômito. A pessoa tem uma melhora e depois tem o que a gente fala de fase tóxica da doença, que é mais a parte de autoimunidade, onde a pessoa daí desenvolve uma manifestação hepatorrenal, né? Então a pessoa aí tem a icterícia grave, entra em insuficiência hepática, entra em insuficiência renal, e é uma doença que não tem uma medicação específica, né? Uma pessoa adoecida dessa forma, ela tem suporte de vida e muitas vezes não sobrevive. Diferente de outras doenças, a febre amarela possui uma vacina com eficácia de 100%. Se o local é um local endêmico, quer dizer, ele tem continuamente transmissão, as pessoas daquele local, elas têm indicação de serem vacinadas, tá? O grupo que não sai fora da indicação de vacina, todo ele é vacinado. As pessoas que se dirigem para aquele local também têm indicação de receber a vacina. Então, o Brasil tem regiões endêmicas e que dentro dessa transmissão contínua de casos pontuais, vamos dizer, de casos mantidos, ela tem aumentos, os que seriam os surtos, né? E há locais onde não existe essa transmissão contínua e ocorrem surtos, tá? Então, o Brasil tem essa situação? Sim, ele tem. E agora, o que tem de vantagem, isso a nível mundial, não é só Brasil, é a vacina. Piracicaba vive, estado de São Paulo vive surto. A gente está vivendo uma situação de casos já comprovados, né, no estado de São Paulo. Houve um óbito e uma parte grande do estado de São Paulo tem indicação de vacina. Então, Piracicaba, a única indicação é zona rural, tá? A área urbana de Piracicaba, por hora, não tem indicação. Então, quem vive na zona rural de Piracicaba tem indicação.
Se a pessoa mora na área urbana, mas ela se desloca, ou porque leciona na área rural, ou porque tem uma propriedade rural, sim, ela tem indicação de tomar vacina também. Então, o Brasil tem surtos? Sim, tem. Um grande questionamento com relação à vacinação da doença é: por que não distribuí-la em massa a toda a população? Para especialistas, como a imunização é feita com o vírus vivo atenuado, ela pode trazer efeitos colaterais graves, como causar a própria febre amarela. A da febre amarela, e existem outras vacinas também com vírus vivo atenuado, ela tem o vírus dentro dela. Então, existem restrições, pessoas com restrição ao seu recebimento, né? Por quê? Porque se você tiver uma situação, então vou dizer quais são as pessoas que têm a restrição ao recebimento, tá? Crianças menores de 6 meses, as gestantes, as lactantes, as mães que estejam amamentando, os indivíduos com mais de 60 anos, os imunocomprometidos de causas aí, diversas, os pacientes oncológicos. Por quê? Porque esse grupo que eu citei, ele é um grupo que tem o seu sistema imunológico já não tão competente quanto de uma pessoa normal. Então, na hora que você recebe essa vacina com o vírus vivo atenuado, existe a possibilidade de você desenvolver a doença pela vacina. Mas, graças a Deus, é uma percentagem assim muito pequena, né? A gente tem um registro de 0,04 indivíduos para cada 100 mil doses de vacina aplicada. Então, você não consegue nem mensurar isso. Mas se existir um caso, daí vem o questionamento. Mas essa pessoa tinha indicação de vacina? Não, ela não tinha. E justamente ela que teve a reação. Então, é por isso que tem que ser criterioso. Então, não é dizer que não estamos aplicando a vacina porque não... Enfim, razões XYZ. Não, é porque existe a indicação racional e precisa. A gente, no Brasil, não tem casos de febre amarela urbana desde 1942. E o que diferencia a febre amarela urbana da febre amarela silvestre? É a origem da doença, tá? Então, a febre amarela silvestre, que é a que está corrente, o vírus, ele iniciou o seu ciclo de circulação na área de mata. Lá ele tem como um receptor, né, passível de adoecer o primata não humano, que é o macaco, e daí vale a ressalva de que o macaco, ele na verdade é o sentinela. Então, quando a gente encontra um macaco doente ou morto, as vigilâncias ficam de sobreaviso, existe vírus circulando naquela região. Então, dentro das notícias aí inescrupulosas, vamos matar os macacos, é a pior bobagem. Por quê? Porque ele justamente está sendo sentinela de avisar, aquela região tem vírus circulando. Então, os casos de febre amarela que estão acontecendo no país, eles tiveram a sua origem no vírus que circulou na área silvestre. O macaco adoeceu. Uma pessoa que adentrou nessa área silvestre sem proteção, sem vacina, ela foi picada pelo mosquito que existe lá, adoeceu lá e trouxe a doença para a cidade. Diferentemente de uma pessoa que não tenha saído do meio urbano e que adoeceu aqui. É isso que não existe desde 1942 no Brasil. As informações sobre vacinação em Piracicaba estão disponíveis no site piracicaba.sp.gov.br. Não adianta eu me vacinar hoje e hoje à tarde para Ribeirão Preto, que é a área de circulação, achando que eu estou protegida. Não, são 10 dias antes, que é o tempo do sistema imunológico fazer os anticorpos, né? Então, fui para uma área de risco, voltei, estou me sentindo mal, estou com a vacina em dia, vou pesquisar outra doença, tá? Tomei a vacina no dia de viajar, não tinha anticorpos formados, eu vou ter de pensar e vou daí dar todo o suporte que a gente fala de vida para esse paciente, né? E outra coisa, só falando de vacina, 2 doses são suficientes para manter a imunidade para o resto da vida. Este foi mais um Ambiente por Inteiro. Para acompanhar outras produções da TV Unimap, é só acessar o nosso site tvunimap.com.br ou nos procurar nas redes sociais. Tchau e até a próxima edição.